Amados, tem um filme antigo, da década de 80, que eu gosto bastante, que é Conan, o Destruidor. Depois tem Conan, o Bárbaro. Quem aqui já assistiu Conan? Tem uma meia dúzia aí, né? O Conan, né, o Cimmeriano. O Conan, ele é uma espécie de um retrato, né, uma lembrança de um antigo povo, um dos mais antigos que se tem notícia, que são os acádios e os sumérios, né? É a primeira civilização que a gente, quando vai estudar história, a gente começa a estudar e ir buscando, e a gente chega lá nos acádios e nos sumérios, né? E na época do bronze, né? Então é toda uma mitologia envolvida, um misticismo, e a gente que gosta de história acaba se empolgando, né? E os acádios e os sumérios, eles nem tinham ainda o jeito de escrever que a gente tem hoje, né? Eles escreviam uma forma chamada cuneiforme, que eles usavam pedra e talhavam ali a sua escrita. Inclusive tem uma pedra muito antiga que foi encontrada, chamada Pedra Roseta. E nessa pedra nós temos ali um exemplar da escrita cuneiforme. Mas por que eu estou contando a história do Conan? O que o Conan, o que os acádios, o que os sumérios tem a ver com a nossa conversa? Tem a ver, amados, que lá atrás, na civilização antiga, acádia e suméria, já havia uma história muito parecida com a história do Jó, do servo sofredor, do justo que de forma inexplicável sofre de forma bárbara. Depois nós encontramos na própria Bíblia essa história, né, relatando ali o sofrimento do Jó. E tanto lá nos acádios como na própria Bíblia, né, o Jó é um exemplo de uma pergunta que acompanha a própria história da humanidade. Desde o início, nós temos essa pergunta presente, que é: por que existe o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Né? Por que existem essas calamidades terríveis que às vezes acontecem de forma inesperada e solapam a existência, a alegria das pessoas? Isso não é uma pergunta de hoje, é uma pergunta antiguíssima. É uma pergunta que já é encontrada na antiga civilização suméria e acádia. É uma pergunta que atravessa os séculos, que é colocada no cânon das escrituras, ali quando o Jó é colocado, justamente para tentar refletir sobre essa questão. E quando a gente vai lendo o livro de Jó, nós percebemos em todo o tempo essa reflexão, essa busca, essa tentativa de compreender o sofrimento. Por que as pessoas sofrem? E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, nós podemos perceber que o sofrimento é inerente, é existente. Quando a gente, hoje através das redes sociais, a gente fica sabendo muito mais rápido das coisas, né? Quando uma jovenzinha de 10 anos morre num acidente ali na Avenida Brasil com a T15, que sofrimento, que coisa mais terrível. Quando um senhor já de 70 e poucos anos tem a sua casa invadida e é morto a golpes de uma barra de ferro, sem razão aparente. Que sofrimento terrível. São exemplos que estão presentes, recentes na nossa vida cotidiana, na nossa cidade, e que demonstram o quanto o sofrimento, às vezes, ele chega sem avisar, e o quanto ele muda a vida das pessoas. E no caso do Jó,
não foi diferente. O sofrimento apareceu e se foi de uma forma quase que, né, humanamente inexplicável. Então, ao longo desse mês, nós vamos conversar sobre as perguntas de Jó e vamos aí, domingo após domingo, refletindo sobre estas questões, tentando entender e perceber de Deus o porquê. O porquê do sofrimento da existência humana. Quando coisas ruins simplesmente acontecem com pessoas boas. Essa é a grande questão. E toda hora isso acontece. Claro, se a gente for partir do pressuposto que, né, biblicamente falando, ninguém é bom, que a Bíblia diz isso lá em Romanos capítulo 3, não existe um bom, nem um justo sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não estou querendo dizer isso, mas estou querendo falar justamente sobre como, às vezes, a índole é uma pessoa trabalhadora, de bem, que tem a sua vida cotidiana, quando de repente, sem avisar, está ali o sofrimento batendo à porta. E por quê? E de que forma? E qual é a razão? E muitas vezes, amados, essas calamidades que acontecem, elas endurecem a vida das pessoas, endurecem as próprias pessoas. Elas fazem com que as pessoas passem a enxergar a vida de uma outra forma, às vezes. Elas mudam a maneira como as pessoas se relacionam. Por exemplo, e cada um tem um nível de absorção. Eu vou dar um exemplo meu, na minha família. A minha avó, Avelina Mendes de Pontes, ela tinha na cidade de Capão Bonito, lá no interiorzão de São Paulo, uma rede de padarias. Você imagina, lá na década de 60, ter 2, 3 padarias. Era realmente uma pessoa de um poder aquisitivo fantástico. E meu pai, a juventude dele e o início da vida adulta, ele viveu nessa esfera. Então, muitas e muitas vezes, eu escutei ele contando as histórias dos carros que ele bateu, das aventuras, das festas e do dinheiro que eles tinham e tal, e ele era deslumbrado com isso. Até que um dia minha avó adoeceu. Minha avó adoeceu, teve uma depressão ali profunda, e ela resolveu, naquela época que o dinheiro era, tinha aquela inflação, aquelas coisas, eu não entendo muito bem, é coisa mais antiga, pessoal mais, Irandia, Márcio, acho que lembra dessa época, a época do cruzeiro, cruzado, essas coisas, inflação, tudo bem que tem hoje também, mas na época era pior. Minha avó vendeu a padaria, a prestação no fio de bigode, recebeu um calote, enfim, o dinheiro que ela pegou com as padarias, ela se mudou para uma cidade grande, e quando chegou lá, daí que foi cair a ficha, que o dinheiro que ela pegou lá, não dava nem para comprar uma casa na cidade de Sorocaba. E aquela que tinha um poder aquisitivo fantástico, agora vivia de aluguel. E o meu pai, que era um jovem, eu digo jovem porque ele na época tinha 30 anos, hoje é uma pessoa muito jovem, não é, Nete? Jovenzíssima, Então, ele perdeu o chão. E nem foi uma calamidade terrível, assim. Foi uma mudança, não foi uma doença, não foi um acidente, não foi algo assim, mas nos outros anos da vida dele, ele morreu com 40. Ele amargou todos os dias a mudança que ele teve na sua vida por conta da falência da minha avó. Ele ficou amargurado, triste e incapacitado por essa situação. E um pouco antes de morrer, com 40 anos, ele ainda amargurava essa situação. Cada um tem um limite. Cada um tem uma percepção
daquilo que acontece consigo e com os outros. Por isso que a gente nunca, amados, nunca, jamais, a gente pode tentar medir o sofrimento alheio. Tentar avaliar pela minha percepção aquilo que o outro está passando. E às vezes tem muita gente que, sem querer, faz isso. Não sei se vocês já ouviram essa questão. O sujeito chega a contar alguma coisa para você e você fala assim, sem querer: ah, mas isso aí é tranquilo, você não sabe o que aconteceu comigo. Muitas vezes acontece isso. Sem perceber às vezes. Mas isso acaba marcando a vida das pessoas. E tem uma frase de um autor. Esse autor me chamou a atenção porque ele é um rabino que teve um filho que nasceu com uma doença rara, uma doença que com 3 anos de idade o menino começou a envelhecer. Ele já tinha características de um velho, perdeu o cabelo, enrugou. E esse rabino, ele escreve um livro quando as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. Inclusive eu estou lendo esse livro, né, um livro que parece ser bem interessante. E ele tece essa frase aí, o Harold Kushner: a vida boa, a vida verdadeiramente humana, não está baseada em alguns poucos momentos, mas em muitos pequenos momentos. Qual que é o problema do sofrimento? É que o sofrimento, às vezes, ele nos priva de perceber toda a beleza existente nos pequenos momentos da vida. E você fica preso a uma determinada situação de sofrimento, de tristeza, de frustração, e isso faz com que você não consiga continuar vivendo. E até percebendo aquilo que de bom acontece. Porque você fica preso naquela... Que nem meu pai. Naquele acontecimento específico e não consegue avançar. E não consegue perceber a dinâmica, a beleza da vida. Você fica preso lá atrás. E isso, amados, só não acontece comigo, só não aconteceu com meu pai, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Porque todos nós que estamos aqui vivendo, estamos passíveis de enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade. Com Jó foi assim. Ele estava lá, tranquilo, vivendo a vida dele. Quando de repente, por conta de uma situação cósmica, uma realidade na dimensão etérea, celeste, Deus e Satanás resolvem colocar Jó à prova. Então Jó passa a viver situações calamitosas, e isso sem explicação. E isso faz com que toda a vida que o Jó conhecia deixasse de existir. Os seus bens deixaram de existir. A sua família foi morta. A sua esposa o renegou. A sua saúde foi embora. Ele encontrou plena calamidade. E como que ele lidou com isso? Como que o Jó foi enfrentando essa situação? Num primeiro momento, ele entende que faz parte de um propósito. No primeiro momento, ele consegue ver que a vida dele era, como ele mesmo diz, eu nasci sem nada. Se eu morrer sem nada, eu estou feliz. Mas quando a situação começa a ficar mais dramática, mais complexa, mais, enfim, o Jó então começa a se questionar. Ele também é questionado pelos amigos que estavam ali ao redor dele, mas em um dado momento ele diz isso, ó, que é algo muito forte. Né? Aquela coisa, né? Tirem as crianças da sala. Né? O Jó diz isso, ó, no capítulo 3, verso 13. Se eu tivesse morrido no ato de meu nascimento, estaria agora descansando em paz. Maldito o dia que eu nasci, ele disse. Dramático isso. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Muitas vezes a gente, na igreja, né, quando diante do sofrimento, eu já ouvi isso algumas vezes. As pessoas se culpando porque elas estavam questionando.
Ai, pastor, aconteceu isso comigo e olha, Deus tenha misericórdia, mas eu questionei a Deus. E daí a gente vai percebendo, amados, que isso é humano. Todo ser humano, diante da calamidade, todo ser humano, diante da diversidade, todo ser humano, diante das situações que tiram a nossa tranquilidade, que mudam a nossa rotina, que frustram os nossos planos, que nos machucam ou machucam as pessoas que estão ao nosso redor, todos nós, assim como Jó, diante dessas situações mais complexas da vida, nós perguntamos o porquê. Nós perguntamos o porquê. Por quê? Por quê? Você imagina aquela mãe que perdeu aquela criança na T10, na T15 ali, com a Avenida Brasil? Qual é a pergunta? Por quê? Eu estive com a família da Alessandra, da Graciela essa semana, depois do assassinato do pai. E adivinha qual é a pergunta? Por quê? Por quê? A gente fica solapado, sem chão, diante dessas situações. Claro, são situações extremas, mas até para outras situações nós perguntamos o porquê. Até situações mais corriqueiras, mais comuns da vida, a gente pega e por quê? E essa é a primeira circunstância, amados. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que você e eu, que nós não devemos nos culpar por isso. Porque nós somos frágeis. Nós somos dependentes de Deus. E a coisa mais simples, mais fácil para fazermos diante de qualquer situação é por quê? Nós perguntamos. Eu pergunto. Jó perguntou. Jó quis saber. Jó também não entendeu. E uma outra situação que a gente pode enfrentar é essa aqui, ó, que já é a segunda ação que a maioria das pessoas tem diante do problema, que é a negação. Pode perceber. A negação é a primeira coisa. Quando a gente estuda psicologia na faculdade, a gente vai percebendo, né, pessoas que receberam, por exemplo, diagnósticos. A pessoa ali foi diagnosticada com câncer. Qual é a primeira coisa que ela faz? Não, isso aí com certeza deve estar errado. Deve ter um erro aí, deve ser não. É a negação, né? E daí vai, né? Essa negação é algo presente na nossa vida. A gente não quer falar, a gente não quer ouvir, a gente não quer enfrentar, a gente quer fazer que nem um avestruz, se jogar debaixo da terra. A gente quer achar um culpado. A gente quer entender o porquê. A gente quer, de alguma forma, penetrar no impenetrável pensamento de Deus, para de repente sanar as nossas inquietações. Por quê? Por que você teve aquela briga com a pessoa que você gosta tanto e ofendeu ela? Por que você saiu de carro aquele dia? Por que você deixou de fazer isso? Por que você não fez aquilo? Por quê? Mas a culpa foi de fulano. A culpa foi de ciclano. A culpa acho que é de Deus. A gente sempre vai viver essa realidade, a gente sempre vai viver essa dinâmica, a gente sempre vai sofrer com isso, e eu quero apresentar para vocês, amados, 4 situações que fazem parte do sofrimento. E eu quero que vocês pensem a respeito delas, a partir da reflexão que fazemos em Jó.
Existem coisas que acontecem com a gente, amados, que têm explicação e que têm propósito. Ou seja, são situações que muitas vezes nós mesmos que causamos, são situações que muitas vezes são desagradáveis, são situações ruins, mas a culpa às vezes é minha. Então elas têm explicação. Por exemplo, eu chego em casa e tem um aviso: lave a louça. É um aviso. Depois eu apareço aqui na igreja com o olho roxo. Qual é a história que eu vou contar? Foi no jiu-jitsu. Essa é a história que eu vou contar. Foi o Wesley que bateu no meu olho lá, foi o Carlinhos, foi o Davidson que bateu no meu olho e ficou roxo. Mas na verdade, qual que é a verdade? Eu não lavei a louça, a culpa é minha. Não tem propósito, tem que acionar a lei Zé da Penha. Mas tem explicação. Qual é a explicação? Minha culpa. Não tem propósito nenhum. Só, lavar a louça mesmo. Eu ia falar só violência contra o homem, mas daí ia pegar pesado. Tem explicação, mas não tem um propósito muito, Aconteceu e a culpa é minha. Aconteceu e a culpa é minha. Eu olhei ali no marcador de combustível e falei: não vou abastecer agora, dá para chegar. Não deu para chegar. É Deus que é culpado? É Deus, oh Deus, por que acabou a gasolina? Daí caiu ligar para os outros, Ô Edinho, onde você tá? Tô aqui de boa. Que legal, não sabe o que é? Tem como trazer um galão de gasolina aqui para mim? Alguém que já fez isso? Eu já. Eu já. A culpa é de Deus? Deus é culpado? Não. A culpa é do diabo? Diabo culpado, maldito diabo, que fez eu ver ali o marcador de... Não, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Vocês estão com medo, A autoridade pastoral aqui A culpa é do frentista. Sabe que a gente faz isso mesmo. A nossa tendência é sempre achar um culpado. A culpa não é minha, a culpa é do frentista. Cheguei lá, ele deu uma enrolada, a gasolina estava cara. A culpa é do PT, que deixou a gasolina cara e eu não abasteci. Sempre vai ter um culpado. Ela fala em PT, camisa vermelha já levantou. Não estou falando mal não, rapaz. Pode ficar. Estou brincando. Estou brincando, viu, Wesley? Wesley não, é Mateus. Então, agora tem uma outra coisa, amados. Existem situações que têm explicação e tem um propósito. Tem explicação e tem propósito. Vou citar mais uma vez o exemplo do meu pai. Meu pai morreu com 40 anos. Desde os 13 ele fumava. Não só cigarro, mas tudo que era fumável. E também bebia muito. Isso com 13 anos. Quando chegou um pouquinho depois dos 30, o médico lhe disse: seu Isaías, o senhor escolhe. Ou o senhor vive, ou o senhor para de fumar e beber. Ele tinha um cabelão assim, eu lembro, eu estava com ele. Ele coçou a cabeça, deu uma ajeitada no cavanhaque. Eu gosto de fumar e beber. E não parou. Continuou. Quando fez uns 38 anos, caiu doente, arredio, rebelde. Minha avó levava o pessoal para fazer, sabe aqueles cultos nos lares, que a gente faz às vezes? Não foi uma nem duas vezes. E a minha avó tá lá o pessoalzinho tocando violão. E geralmente em culto, é bem informal mesmo, Pega lá, tocando violão, outro tocando gaita, e de repente chegava o meu pai, já meio arcado, e já ia expulsando todo mundo.
E expulsava os crentes. Secretada, aqui não tem dinheiro, não. Sumo daqui, seus vagabundos. E se fosse conversar, era pior. Mas 2 vezes. Tanto é que depois minha avó desistiu de fazer culto em casa. A turma falava, vamos fazer culto lá, dona Avelina. Não, melhor não. Não vamos fazer, não. Quantas vezes ela recusou? Só que, em um dado momento da vida dele, eu cheguei em casa, comecei a conversar com ele, filho, só um minutinho, eu estou fazendo aqui as minhas orações. Oração? Eu estranhei. Como assim? Daí entrava no quarto, às vezes ele estava lá, lendo a Bíblia. E eu demorei para entender que aquela doença, que a culpa era dele, porque ele não se cuidou, Deus estava usando para quebrar o coração dele, para tratar do caráter dele e para fazer com que ele se voltasse para Deus. Ou seja, a doença dele tinha explicação. A culpa era dele. Mas o propósito Deus deu. Ou seja, Deus usou aquela situação para mudar o coração dele. E um pouquinho antes de ele morrer, ele era outra pessoa. Outra pessoa. Uma pessoa totalmente diferente daquela que eu vivi a vida toda. Uma pessoa mais calma, mais grata, mais humilde. Outra pessoa, totalmente outra. Ou seja, aquela situação tinha explicação e tinha propósito. Talvez esse seja o caso de Jó. A gente vai ver. Tem uma terceira situação que vocês veem aí, que essa não tem explicação. Quem consegue explicar? Ninguém consegue. Mas tem propósito. Porque tem coisa que não tem explicação. Quem explica, de repente, uma criança que nasce com uma enfermidade, por exemplo? Tem explicação. O filhinho do Harold Kutcher nasceu com 3 anos. Nasceu e morreu com 3 anos. De uma doença raríssima. Quem explica um negócio desse? Ninguém explica. Você vai querer explicar alguma? Não dá para explicar. Mas você sabe que tem um propósito ali. Porque a vida dele e a obra que ele realizou, motivado por aquela situação, foi fantástica. Não tem explicação. Você não consegue explicar o porquê, mas você consegue ver o propósito. Se alguém pedir para explicar, você não consegue. Por que aconteceu isso? Não sei. Não me pergunte. Mas olha, depois disso, grandes coisas aconteceram. Doeu. Foi complicado. Mas foi transformador. Ou seja, não tem explicação. Não adianta a gente querer explicar. Mas tem propósito. Tem um propósito. Você consegue ver o propósito. Você consegue ver o agir de Deus. Você consegue ver a providência de Deus. Você consegue ver a transformação que Deus desencadeia, às vezes numa família, por conta de uma situação. Você consegue ver isso. Você consegue perceber isso. Ver a fidelidade de Deus presente. E em situações assim, a nossa submissão é colocada em xeque. Nós somos chamados para dizer, não entendo. Não entendo, mas eu me submeto, eu entrego. Agora, amados, a terceira ali é complicadíssima. Aliás, a quarta, né? Existem coisas que não têm explicação e aparentemente não tem propósito nenhum. Essa é a grande verdade. Tem coisas que você não consegue explicar e tem coisas que você não consegue ver propósito. Não tem. Existem calamidades que acontecem que não adianta a gente querer. Se você for querer falar alguma coisa, você vai estar sendo mau caráter. Você acha que imagine essa mãe que perdeu a menininha de 10 anos ali, subindo a Brasil com até 15. Eu sou pastor. Se eu fosse chamado para fazer o velório, eu já fiz velório de criança. Não é fácil. Inclusive, um dos piores velórios que eu fiz da vida foi esse. O Isaías tinha ficado 10 dias internado,
nossa, um pernilongo picou, ele coçou com a mãozinha suja de cocô de cachorro, 10 dias internado, não achava o que era, o antibiótico não fazia efeito, e a Vivian desesperada, e o médico já falando, olha, tem que tomar que faça efeito aí, porque se chegar no osso, pode dar uma infecção generalizada e a gente perde ele. Dramático. E aqui a gente vivendo aquela situação, tinha um casalzinho lá na igreja, filha de pastor, de um pastor amigo meu, ficou grávida no namoro, o pastor não quis fazer o casamento, e foi aquela calamidade, aquela situação terrível. Daí ela, Kim, me ajuda. Me ajuda, eu faço o casamento. Vamos lá, a gente foi num salão, fizemos o casamento. Foi, né, uma situação bonita ali, deles jovenzinhos, mas querendo, sabe, a bênção de Deus. Casaram, nasceu o bebê. Nasceu, alguns dias depois, morreu. E daí caiu lá. Nessa hora não aparece ninguém. Nessa hora, esse pessoal que gosta de falar em línguas estranhas, de fazer umas coisas bonitas, nessa hora não aparece ninguém. Nessa hora chama a gente mesmo. E taca lá, eu apareci lá. A hora que eu entrei pela porta, ela pegou aquele caixão, caixãozinho branco desse tamanho, e foi levar na minha direção. Olha, Kim, olha que linda minha filha. Não é minha cara? Daí eu engoli seco. Não sabia o que falar para ela. Falei, é verdade. E fui pro banheiro. Chorei um pouco. Chorei. Tentei me recompor e voltei para fazer o velório. O que a gente fala numa situação como essa? Se eu chegar e falar para ela, a culpa é sua porque você... Eu vou estar pensando que nem os amigos do Jó, não é? Se eu falar, olha, não aconteceu isso. Se eu quiser explicar, eu vou estar sendo insensível, imoral. Se eu quiser explicar, eu vou fazer uma explicação que não está não está em acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Porque existem situações que acontecem que fazem parte da realidade que nós vivemos. Que fazem parte da maldade que está presente no mundo. Porque quando o homem se distancia de Deus, o homem ele assume a responsabilidade de fazer um monte de coisas, de correr muitos riscos, de causar muito sofrimento, e isso é por conta dele. É por conta da culpa desse ser humano, dessa realidade. E muitas vezes ele faz o outro sofrer por conta disso. Não tem como você culpar Deus. Não tem como você falar, não, foi da vontade de Deus. Eu vou falar isso e vou encerrar. Porque está sendo gravado. Depois isso é postado na internet, lá no site www.ipigparaná.com.br, né, Janderson? E depois, se alguém assiste isso, pode interpretar mal. Mas existem coisas que acontecem que não são culpa de Deus, que não é culpa de Deus, que não tem como a gente atribuir a soberania de Deus. É simplesmente culpa da realidade que nós vivemos, de uma realidade perigosa, humana, falível, egoísta e profundamente cruel. Não faz parte do propósito de Deus. Não faz parte da vontade de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A culpa, ninguém sabe. Por isso, a parte que nos cabe em situações assim é perguntar o porquê, é se questionar, mas é acima de tudo não permitir que isso nos impeça de continuar vivendo. Que essas situações
nos impeçam de perceber o colorido que existe na vida no dia a dia. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, porque à luz da tua palavra discutimos um tema tão complexo como esse, Pai, tão denso, mas tão necessário nos nossos dias. O perigo é iminente, Pai. O medo está à espreita. Mas que o Senhor coloque em nosso coração a coragem para viver, para que não sejamos reféns do medo, Pai. Reféns do sofrimento e da tristeza. Em nome de Jesus, nos dê discernimento e coragem para continuar vivendo, lutando e percebendo a beleza presente não só num momento, mas nos diversos momentos que a vida nos oferece através da sua maravilhosa graça. Nós oramos, Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém.